A ciência do sexo, com Emily Nagoski. Natasha Lum, existe algum motivo científico para, nos primeiros estágios de uma relação, nós querermos fazer sexo com uma urgência e frequência maiores? Emily, nem todo mundo é assim. As pessoas variam muito. Mas, sim, a experiência comum é que, no estágio inicial e ardente de uma relação, o mecanismo de apego do nosso cérebro conduz o processo químico. Ele nos leva a querer nos vincular com o outro para garantir o apego, e o sexo é uma das formas de fazer isso. Quando estamos nos apaixonando e ficamos facilmente motivados a transar, é porque nosso cérebro pensa: o que mais eu posso fazer para me sentir próximo dessa pessoa? O sexo é um jeito de fazer isso. É por isso que, conforme o vínculo com um parceiro ou parceira se torna mais estreito, algumas pessoas não querem transar com tanta frequência? Sim, essa é a ironia. Quando a conexão está segura, o cérebro não precisa reforçar o vínculo. Mas mesmo quando se está numa relação longa e estável, se o vínculo for ameaçado, o impulso de se conectar pode voltar. Por exemplo, uma vez por ano o marido da minha irmã, que na época era professor de música no ensino médio, passava 10 dias na Europa com seu coro. Minha irmã ficava em casa sentindo uma emoção que chamava de saudade de casa, e, quando ele voltava, ela se sentia motivada a transar, porque o seu apego tinha sido testado. Ela havia sentido falta dele, e o sexo reparava essa ameaça ao apego. Apesar de eles estarem juntos há 20 anos, a distância temporária criava um desejo mais forte. O mesmo acontece nos relacionamentos instáveis. Se você vive com medo de que o seu parceiro ou parceira vá embora, essa conexão instável pode servir de motivação sexual, porque seu corpo está tentando usar o sexo como uma forma de estabilizar a relação. Isso está no cerne de por que o desejo é uma bobagem. Eu adoraria que as pessoas parassem de colocar o desejo no centro da definição de bem-estar sexual, porque a única coisa que ele significa é que você está motivado para transar, independentemente de qual seja essa motivação, e muitas vezes essa motivação pode ser ligeiramente distorcida. E nada boa para você. O modo como a nossa cultura muitas vezes fala sobre prazer, por exemplo, que se deve transar um determinado número de vezes por semana, pode fazer as pessoas se sentirem um fracasso por não estarem transando o suficiente. Enquanto o que você está dizendo é que, talvez, se você não tem desejo constante por sexo, isso possa ser um sinal de que tem uma relação forte e estável, é isso? Sim. Uma das pesquisas mais empolgantes que vi nos últimos 5 anos é a de Peggy Kleinplatz, no Canadá, sobre experiências sexuais ótimas. Os pesquisadores entrevistaram dezenas de pessoas que afirmam terem vidas sexuais extraordinárias, em muitas estruturas de relacionamento distintas, inclusive pessoas que estavam juntas havia décadas. Eles perguntaram: esse sexo incrível que vocês estão tendo, como é? Com base nas respostas, os pesquisadores criaram uma lista das características de um sexo extraordinário e a publicaram no livro Magnificent Sex. Sabe o que não está nessa lista? Um desejo espontâneo por sexo que surge do nada. Nem a frequência. Mas nós temos roteiros culturais sobre sexo que priorizam essas coisas. Então quais são as características do sexo extraordinário que deveríamos priorizar? Segundo as descobertas de Kleinplatz? 1. Estar totalmente presente no momento, centrado, focado e absorto. 2. Conexão, alinhamento, sintonia. 3. Grande intimidade sexual e erótica. 4. Comunicação extraordinária e profunda empatia. 5. Ser genuíno, autêntico e transparente. 6. Vulnerabilidade e entrega. 7. Exploração, disposição para correr riscos com a outra pessoa e diversão. 8. Transcendência e transformação. Voltando ao exemplo que você usou da sua irmã e o marido. Você acha que uma das maneiras de casais em relações duradouras aumentarem o desejo é encontrar oportunidades seguras de introduzir distância no relacionamento? Sim. Na pesquisa de Kleinplatz, a expressão que surgiu foi seguras o suficiente.
Para algumas pessoas, seguras o suficiente significa transar com a luz acesa ou experimentar uma posição nova. Para outras é ir a um clube de swing e transar na frente dos outros. Mas não se trata de dicas clichês sobre sexo, o importante é o risco emocional que se corre. A vulnerabilidade, a autenticidade. É uma ousadia aceitar o parceiro inteiramente como ele é e o que deseja, e ser também aceito pelo outro do jeito que se é e pelo que se deseja. Isso é bem mais difícil do que lingerie e pornografia, porém mais recompensador. O prazer não precisa ser uma prioridade o tempo todo, mas, se em alguns momentos vocês decidirem que isso é importante para ambos e encontrarem a coragem de explorar esses lugares um no outro, a relação toda se transforma. Vocês se sentem mais conectados um com o outro, e até com a própria humanidade. Por que então nos fixamos no desejo espontâneo como parâmetro de um bom relacionamento sexual? Já me perguntei muito isso, e não tenho uma resposta científica. Acho que tem um pouco a ver com o fato de o desejo ser ótimo para o capitalismo. É preciso estar sempre querendo coisas de modo a continuar consumindo, continuar estimulando a economia. Existe o sentimento básico de que estar constantemente repleto de desejo é o certo, o que é bizarro, porque o desejo não é justamente uma insatisfação com o que se tem no momento? Porque esse é o objetivo. Então, se alguém a procurasse com a sensação de que está sem desejo espontâneo, mas quer trabalhar para satisfazer o próprio desejo reativo, assim como o do parceiro ou parceira, qual conselho você daria? Boa parte do processo é compreender que o desejo reativo é normal, não é um sintoma de nada. Um dos motivos pelos quais as pessoas talvez resistam a se desapegar do mito de que o desejo espontâneo é necessário é porque todos nós gostamos de nos sentir desejados. Pode ser decepcionante aceitar a realidade de que você põe o sexo na agenda. Veste sua lingerie preferida, arranja alguém para ficar com as crianças, se puder, estende o resto da roupa no varal, deita na cama e espera seu parceiro aparecer, e ele aparece. Você deixa sua pele tocar a do seu parceiro e seu corpo pensa, ah, que gostoso. Eu gosto mesmo dessa pessoa. Isso é normal. O sexo é assim numa relação longa, na qual as pessoas mantêm uma conexão sexual forte por décadas. As pessoas querem que o sexo seja ardente como era quando estavam se apaixonando, quando mal podiam esperar para se agarrarem. Mas quando elas pensam que marcar um dia para transar parece chato, eu lhes lembro do esforço e da antecipação que elas costumavam dedicar ao tema. Mesmo nos primeiros estágios, você não aparecia lá e pronto, você pensava em sexo o tempo todo. Preparava seu corpo, escolhia uma roupa, e ao longo desse processo ia se excitando. Você flertava e fazia coisas para conquistar o outro, não era algo que simplesmente acontecia. E é preciso fazer um esforço equivalente para criar experiências sexuais e impressionar o outro numa relação mais longa, mesmo que a expectativa venha de um lugar diferente. Você tem razão, aquilo de que a gente se lembra como desejo espontâneo era realmente uma série de decisões e esforços calculados. Sim. E a diferença é que, no começo de uma relação, é fácil priorizar o sexo e se sentir motivado ou motivada. Mas com 10 anos de estrada? O corpo de vocês mudou, podem ter tido filhos, estão mais cansados, pode ser que haja algum fator emocional mal resolvido entre vocês. Se esse for o contexto, é preciso primeiro avaliar seus sentimentos sobre todo o resto antes de abordar o outro sexualmente. Para algumas pessoas pode ser difícil dizer, não sinto mais tanta vontade assim de transar espontaneamente, vamos começar a marcar um dia? Você está reconhecendo uma mudança na relação, mesmo que, como já disse, ela possa ser positiva. Por que essa conversa pode parecer tão pesada? A ideia de tomar a iniciativa de planejar o sexo é muito difícil. Somos todos frágeis e temos medo da rejeição, e é preciso uma grande vulnerabilidade para dizer, se a gente marcasse de transar no sábado às 3 da tarde, eu ficaria feliz em comparecer. Meu corpo estaria esperando na cama. Pedir isso é correr o risco de ouvir um não.
E nossa identidade está vinculada ao sucesso como seres sexuais. Alguns homens heterossexuais, em especial, são ensinados a acreditar que a única forma de acessar o amor e ser integralmente aceito é enfiando seu pênis em uma vagina. Então, se a sua parceira diz não, ela não está negando apenas o sexo, mas a identidade do parceiro em sua integridade. O sexo em si não é a motivação, mas a conexão é, e nós não permitimos que os homens acessem outros canais para dar e receber amor. Se um homem numa relação heterossexual conseguisse reconhecer que tem outras formas de dar e receber amor, isso aliviaria a pressão do sexo. Não seria uma obrigação tão grande para a mulher, porque ela não sentiria estar rejeitando toda a persona do parceiro pelo simples fato de dizer, estou cansada demais para transar. Isso não tem nada a ver com ele como pessoa, ela só está cansada. Pensando em aliviar a pressão do sexo, você acha que exageramos ao ter o orgasmo como objetivo, e que se concentrar mais no prazer para ambos os parceiros pode ser libertador? Para algumas pessoas, o orgasmo é importante e elas não ficam satisfeitas quando não chegam lá, e tudo bem. Mas outras sentem que precisam chegar ao orgasmo. Caso contrário, são um fracasso, e isso já é outra dinâmica. Para essas eu recomendo abrir mão totalmente do orgasmo como objetivo. Porque, quando você tira o orgasmo de campo, seu objetivo passa a ser o prazer, e, contanto que esteja se divertindo, você não tem como fracassar. O que prejudica o prazer muitas vezes é o risco do fracasso. Antes desta entrevista, perguntei a minhas amigas qual era o maior problema sexual que tinham. As duas respostas mais frequentes foram: 1. Eu sinto que sou ruim de cama porque perdi o hábito de transar e não me excito com facilidade. E 2. Não consigo esquecer os problemas para me soltar e curtir. Qual seria o seu conselho para esses problemas? O mais importante é aprender o que é normal. Se as pessoas estão definindo ser bom de cama como estar de acordo com ideais advindos de construções culturais sobre sexo, então elas são ruins de cama. O problema é que o padrão é uma bobagem completa, e não tem nada a ver com o modo como as pessoas de fato funcionam. Precisamos parar de nos castigar por estar aquém de um padrão arbitrário destrutivo, e começar a avaliar o bem-estar sexual segundo nossos critérios. Só que isso é muito difícil. É bem mais fácil se desligar dos próprios problemas, algo que é possível alcançar por meio de mindfulness. Mas, cientificamente falando, por que é mais fácil se excitar quando a mente está nesse lugar calmo e mais tranquilo? A parte do seu cérebro que controla a resposta sexual se chama mecanismo de controle duplo. Ela tem um acelerador que repara em qualquer estímulo de conotação sexual. Tudo que você vê, ouve, cheira, toca, prova, pensa, acredita ou imagina. Ela manda o sinal para você se excitar. Ao mesmo tempo, como o controle é duplo, existe também um freio. Se o freio percebe algum motivo para não se excitar, uma ameaça potencial, ele envia o sinal vermelho. Portanto, a excitação é um processo duplo de ligar o interruptor ao mesmo tempo que se elimina as coisas que acionam os freios. Quando você está encucada e preocupada com a sua sexualidade, com o fato de o seu peito estar caído ou sua coxa com celulite, esses pensamentos todos acionam o freio, não o acelerador. Só quando você se desliga de tudo em volta e dentro da sua mente é que os freios são liberados para o acelerador fazer o seu trabalho. Nossas conversas sobre sexo geralmente focam em como se excitar e pisar no acelerador, mas será que deveríamos estar aprendendo mais sobre como desligar o freio? Sim. Matérias sobre algemas, lubrificantes e fantasias focam na excitação. Mas, na verdade, quando as pessoas enfrentam dificuldades, em geral não é porque o acelerador não está suficientemente estimulado, mas porque o freio está estimulado demais. As mulheres jovens, em especial, têm uma probabilidade maior de atingir o orgasmo após 6 meses de relação do que no primeiro contato sexual com alguém. É óbvio que na sua primeira vez com alguém a pessoa não sabe como tocar você, mas além disso seu monitor interno está muito atento às preocupações e expectativas do outro.
Tudo isso aciona o freio e distrai você das sensações prazerosas. Enquanto que, 6 meses depois, seu corpo consegue se desprender dessas coisas, confiar no parceiro, e ele já aprendeu a tocar você de um jeito prazeroso. Por isso o desejo por sexo muda com o tempo? Porque os freios estão mais fortes em diferentes etapas da vida, dependendo do que mais estiver acontecendo. Sim, o cérebro reage a mudanças ao longo do seu tempo de vida. É normal o desejo ser baixo logo depois de uma criança entrar na família. Há as noites mal dormidas, a exaustão, e, se você tiver dado à luz, o seu corpo se transformou completamente. É lógico que você não está a fim de transar. A mesma mudança acontece quando você está cuidando de pais idosos. E, de certa forma, ficar encucado pensando no porquê dessa falta de interesse por sexo durante esses períodos também pode ser um pesão no freio, afinal julgar o sexo é uma ótima forma de se distanciar dele. Então, quanto mais você relaxar e reconhecer que é normal o desejo e a conexão sexual terem altos e baixos numa relação, mais livremente poderá sair das fases em que o sexo fica esparso e voltar a uma fase em que ele está presente. O que você gostaria de ter sabido antes sobre sexo e desejo? A neurociência do prazer. O modo mais simples de pensar nisso é: se você estiver com disposição para transar e seu parceiro lhe fizer cosquinha, pode ser que isso seja gostoso e leve a algo mais. Mas se essa mesma pessoa lhe fizer cosquinha quando você estiver bravo com ela, talvez você sinta vontade de lhe dar um soco na cara. É a mesma sensação, com a mesma pessoa, mas seu cérebro interpreta de forma diferente porque o contexto é outro. Assim, saber o que o prazer provoca no seu corpo não tem a ver só com dizer, me toque aqui. Não me toque assim. Tem a ver com criar um contexto que permita ao seu cérebro interpretar uma sensação, qualquer que seja, como prazerosa. Quando desliguei o telefone com Emily, fiquei refletindo sobre os relacionamentos instáveis do meu passado. As palavras dela faziam sentido, porque em muitas das interações nas quais eu me sentia insegura, ou quando achava que o relacionamento podia terminar a qualquer instante, eu vivia motivada para transar. Queria ter sabido que esse desejo urgente nem sempre é sinal de uma conexão profunda e natural com o outro, mas talvez um sinal de que a relação não oferece nenhuma segurança. A vida não é irônica? A insegurança pode nos enganar e nos fazer querer transar justamente com alguém que nos valoriza muito pouco. O lado positivo foi que Emily me ajudou a ver que o potencial para a conexão erótica não desaparece com o tempo, e sim se expande. Reli as palavras que ela usou para resumir o que é um bom sexo: vulnerabilidade, entrega, exploração, disposição para correr riscos, transcendência. Tudo isso descreve como Dan e eu nos conectamos fisicamente hoje, mas não nos primeiros anos da nossa relação, quando ficávamos mais na defensiva. Talvez, além de significar que precisamos nos esforçar mais em relação ao sexo, a confiança que advém da segurança seja o que nos dá coragem para nos expormos completamente. Ainda existem momentos em que sinto motivação para transar do nada. E essa sensação de desejo espontâneo é bem-vinda. Ela é um lembrete de que a minha mente pode conduzir meu corpo. Mas desde que conversei com Emily também sei que sentir essa motivação espontânea para transar não é a única forma normal de desejo. Na realidade, quase todos nós vamos ter que prever e planejar o sexo em algum ponto, e de comparecer para torná-lo realidade. Pode ser que haja meses em que eu me sinta outra vez desconectada do meu corpo, pode ser que eu esteja cansada demais, pode ser até que eu me pergunte se vale a pena tentar entrar em contato com Dan quando ele parecer distante, caso tenhamos passado tempo demais negligenciando um ao outro. Mas nesses momentos vou tentar lembrar que, assim como qualquer coisa boa na vida que você queira priorizar, com o sexo é preciso tentar. E isso nem sempre vai ser fácil. Às vezes, ele pode sumir da nossa vida por completo, e precisamos ter a coragem de abordar o tema com nosso parceiro para recuperá-lo. Às vezes, por um tempo isso não vai ter importância nenhuma, e tudo bem também. Certamente não vai ser transcendental todas as vezes. Mas e quando for?
Quando sentirmos a liberação da energia concentrada dentro do nosso corpo, um misto de aceitação, ternura e tesão, o sentimento indescritível de estar em profunda sintonia com outra pessoa de um modo que não compreendemos totalmente? Isso eu considero uma espécie de magia. Emily tinha me mostrado que a distância emocional também podia levar a um sexo bom, então eu esperava descobrir como isso poderia beneficiar também outros aspectos de um relacionamento. E por que, sem isso, a intimidade se torna um desafio maior? Porque depois que conhecemos alguém intimamente, por exemplo, é mais fácil deixar de prestar atenção na pessoa. E porque a proximidade muitas vezes nos leva a descontar nossas frustrações no parceiro. Ou achá-lo mais irritante do que nossos amigos quando deixam a louça suja empilhada na pia. Ou quando pedem nossos carregadores de celular emprestado e depois perdem. Para explorar isso, abordei com a coach de relacionamento Susan Killian um dos maiores desafios que enfrentamos no amor, o equilíbrio entre distância e segurança. Susan vem ajudando casais há mais de 30 anos. Escreveu 22 livros, publicados em 33 países e em 24 idiomas, e também criou e deu cursos sobre o amor na School of Life. Após 3 décadas escutando os problemas dos casais, ela entende como as partes de um relacionamento que passam a sensação de ser mais confortáveis, segurança e união, podem muitas vezes estar na raiz das mais dolorosas, falta de gentileza e mágoa. Suas palavras foram a fonte de um divisor de águas na minha relação, quando me dei conta de que precisava me responsabilizar pelos meus sentimentos para sustentar o amor, tanto por mim mesma quanto por Dan. É uma lição simples e óbvia, mas aqui Susan aborda com mais profundidade e nos mostra por que a proximidade que começa como um ponto positivo de uma relação pode logo se transformar no seu fardo. Durante nossa conversa, eu me lembrei da seguinte citação do poeta Rainer Maria Rilke: quando se aceita que mesmo entre os seres humanos mais próximos ainda existem infinitas distâncias, um convívio maravilhoso lado a lado pode nascer se eles conseguirem amar a distância que os separa e que possibilita cada um ver o outro por inteiro, e com um céu inteiro ao fundo. Assim como Rilke, Susan me ajudou a entender que, numa relação, a distância não é uma ameaça, é uma porta para uma conexão mais recompensadora.